Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 9 de outubro de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI AM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas, do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente, na vivência e para a vivência da mega-fraternidade, porque o Paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdos do Paradireito, eu, Thaís Oliveira, e meu companheiro de rádio, Eliel Queiroz, e temos a honra de receber o professor Carlos José de Oliveira. Ele é natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nasceu em 20 de 6 de 54. Ele é graduado em Medicina Veterinária, tem especialização em Saúde Pública e mestrado em Desenvolvimento Local. Ele é voluntário da Conscienciologia desde 2006, docente desde 2008 e tenepsista desde 2010. O tema de hoje é Resgate do Senso de Orientação Existencial em Cons Réus Ressomadas, sob a ótica do Paradireito. Seja muito bem-vindo, professor, e agora eu passo a palavra para o professor Eliel. Bom, Carlos, é uma satisfação ter você aqui no nosso programa do Conteúdos do Paradireito. E nós vamos fazer uma breve apresentação. Você poderia fazer uma apresentação para os nossos ouvintes? Olá, Eliel, olá, Thaís, muito bom dia a todos que nos assistem, nos acompanham, muito grato pelo convite. Eu conheci a Conscienciologia já aos 50 anos, e desde então me interessei muito por essa ciência, pela projeção, mas assim, um ponto que me chamou a atenção foi o estudo da reurbanologia. Tanto é que eu faço parte desse colégio, né, que é o Colégio Invisível para a Reurbanologia. Mas, assim, a Conscienciologia abre um leque tão grande de possibilidades que a gente se interessa por diversos assuntos. Com o envelhecimento, eu estou também estudando a questão do envelhecimento somático, né, e as reciclagens, né, porque eu vejo que a reciclagem é importante para a gente mudar de patamar, né, e entrar nesse processo evolutivo. Muito bom, Carlos. Bacana a gente estar aqui. Então, hoje vamos começar nesse primeiro bloco, né? A gente colocando justamente a questão da temática. E aí eu gostaria que você explicasse brevemente o que significa, né, com os réus ressomadas, tá? Porque é um termo muito conscienciológico, né? Então, você explicar esse termo, já que a temática, você vai falar do senso, né, de resgate desse tipo de consciências, e a paradireitologia. Né? Então, você poderia explicar isso aqui e dar continuidade com relação a isso, o significado desse resgate, esse senso de orientação existencial, desse tipo de consciência, e por que você se interessou por esse tema? Perfeito, Eliel. Realmente é importante, né? Essa palavra realmente não é conhecida, né? Não é comum aí na sociedade a gente falar de cons réus, mas cons réus nada mais é do que aquelas consciências. Nós mesmos, antes de renascer, nós estávamos num ambiente extrafísico, o pessoal chama de no mundo espiritual, né? E é bom fazer um adendo aqui, que a Conscienciologia, ela admite, dentro do modelo de estudo, as múltiplas vidas. Então, onde nós estamos antes de renascer? Nós estávamos nesse mundo espiritual. A física lá vai falar em mundos paralelos, né? Mas o importante é a gente entender que as cons réus são consciências, são pessoas que antes de renascer, elas estavam em ambientes não muito saudáveis, né?
ambientes, e elas foram transferidas para regiões, isso na dimensão espiritual ainda, em dimensões melhores para que elas pudessem ressomar. Porque o processo do renascimento exige que você tenha aqui um pai, uma mãe para te receber, né? Então, a consciência real ressomada nada mais é do que as consciências que estavam no ambiente extrafísico e renasceram. A palavra ressomar significa renascer, certo? Muito bom. E aí a questão, Carlos, né, o que significa, né, esse resgate de senso de orientação existencial em essas consciências somadas, né? E o interesse que você teve por esse tema. Por que você teve interesse por esse tema? Qual que a relação disso? O que te motivou a pesquisar sobre isso? Ótimo. Então, Eliel, o resgate é essa recuperação, né? Você restabelecer, né? Enquanto que senso é a lucidez, o discernimento, né? O entendimento, né? E a orientação, o sentido da vida. Então, eu me interessei por esse assunto exatamente porque quando eu era muito pequeno, não me lembro agora exatamente minha faixa etária, mas eu tinha, assim, eu achava que as pessoas não morriam, sabe? Então, com o tempo, quando ocorreu a primeira dessombra, a primeira morte numa pessoa da família, para mim foi muito impactante, numa época em que se fazia aqueles velórios dentro das casas, né, ou na sala, ou numa varanda, foi muito impactante para mim. E quando eu comecei a entender que muitas vezes as pessoas tiravam a vida, isso me motivou a estudar por que as pessoas perdiam interesse pela vida, já que a vida é tão prazerosa, né? Então, isso me fez com que eu entrasse nesse campo de pesquisa. Carlos, isso é muito interessante. Eu acho que esse aspecto da gente entender, né, o que motiva a gente pesquisar, eu acho que qualquer pessoa é importante fazer isso. Agora, você poderia explicar como que a gente pode compreender melhor o senso de orientação existencial e a sua relação com o paradireito? Então, Eliel, nós entendemos que existe o direito intrafísico, né, como nós conhecemos, que regula, né, as relações na sociedade, né? Só que nós temos o paradireito que ele atua de forma muito mais abrangente nas nossas vidas. Então, existe a lei, uma lei que é a lei da evolução, que estabelece que nós estamos num processo evolutivo. Então, tudo que nós fazemos tem consequências, né? Aí vem a importância da gente entender a razão de nós estarmos nessa dimensão. É aquela velha questão da filosofia, né? De onde vimos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Então, tudo o que nós fazemos tem uma consequência. Por exemplo, se você for atravessar uma rua e não tiver cuidado, você vai poder ser atropelado, né? Se você tomar um simples copo d'água sem cuidado, você pode se engasgar. Então, existe um conjunto de leis que transcende a realidade intrafísica. E nós sabemos que a pessoa, quando ela tem atitudes contrárias à normalidade, à evolução, ela, em decorrência, vai acontecer situações alertando ela, né, para que ela entre nesse fluxo, para que ela entenda essa evolução, porque é um determinismo, né, da ética cósmica, o nosso processo evolutivo. Então, é uma lei e não há como a gente não atender. Uma coisa que é interessante, cara, você está colocando um aspecto que é universal, né? Então, existe uma lei que é universal e você pode estar contra ou a favor dela. Se você está a favor dela, as coisas fluem melhor na sua vida. Quando você fica contra esse processo, você tem um contrafluxo desse processo. E aí eu queria entender melhor um pouquinho de você, como você vai compreender senso de orientação existencial. O que você quer dizer com senso de orientação existencial?
Então, o senso de orientação existencial é quando a pessoa compreende que ela nasceu com um objetivo, né? Ela entende que ela está aqui nessa dimensão para executar uma tarefa. Muitas vezes, essa tarefa foi programada antes dela nascer. Então, ela tem essa percepção dessa realidade e ela se esforça para aproveitar o máximo desse período nessa dimensão, nessa vida intrafísica, como nós chamamos. Nós sabemos que esse período é curto, né? Nós aí, a média de vida das pessoas é 80, 90 anos hoje. Quer dizer, nós temos que aproveitar o máximo, porque nós admitimos, dentro do modelo da conscienciologia, do paradigma consciencial, que nós temos múltiplas vidas, né? Então, cada vida é muito complexa essa elaboração, né, de todas aquelas consciências que se afinizam e que vão vir na sua frente para te receber nessa dimensão. Então, esse senso, quando a gente tem esse senso de orientação, a gente quer aproveitar ao máximo, né? Você quer tornar pessoas melhores, você quer realizar reciclagens, né, na sua forma de pensar, sentir, agir, para você tornar uma pessoa melhor. Até onde nós entendemos a consciência, né, as pessoas estão em constante evolução. Isso nós não sabemos onde vamos parar. O que nós percebemos é que em cada vida nós temos chance de tornarmos pessoas melhores, né? Logicamente com alto esforço, né? Que é uma lei também, né? A lei do livre-arbítrio, né? Uma lei aí do para-direito. Você tem disponível a sua vontade, você pode fazer escolhas assertivas ou não, e as consequências são todas reguladas por essas leis. Quer dizer, nós não tem como mandar o cosmos parar para a gente descer, né? Nós temos aqui aproveitar o máximo e se tornar mais lúcidos, discernir melhor, fazer escolhas mais assertivas, né? Conviver bem com a gente mesmo, né? Conviver bem com as outras pessoas, e aí essa é a base desse senso de orientação existencial. Muito bacana, muito bacana. Carlos, assim, em cada módulo a gente tem, às vezes, uma pensata que a gente comenta sobre ela, né? A gente discute sobre ela, você que é o convidado vai trazer essa informação, e depois a gente faz justamente na verdade, um fechamento do módulo, e aí chamamos os comerciais, tá bom? Então, eu vou ler a pensata para você depois fazer um comentário sobre ela. A epígrafe é suicídio, tá? Lex da Orto Pensata, volume 2, página 1572. Ela fala o seguinte: o suicídio é a mortalidade prematura, a pior loucura que existe para a consciência intrafísica. A condição da depressão mais profunda leva ao suicídio. Aos familiares dos suicidas, cabe esclarecer sobre a ignorância enorme da ação do autocídio sobre a continuidade da vida consciencial para todos. Há circunstâncias da vida humana que forjam o arcabouço do contingenciamento predisponente ao suicídio. Você podia falar sobre essa pensata? Pois não. Então, o suicídio, nós consideramos que é a maior das aberrações que a pessoa pode fazer contra ela mesma. E isso não é só na Conscienciologia, em outras linhas de conhecimento é trazido o suicídio como uma aberração, né? Como uma coisa extrema, né? Inclusive, pelas leis das afinidades, a gente nasce num grupo familiar que nós temos afinidade com aquele grupo, né? E é importante dizer que por que o suicídio é uma aberração? Porque, na verdade, a consciência é indestrutível, né? E ela vai mudar de dimensão por conta do suicídio e o problema que ela tem vai continuar. Então, ela vai ver que ela cometeu uma mega bobagem que não... Pelo contrário, a situação vai piorar,
porque ela vai estar com um veículo que nós chamamos de psicossoma, que é um veículo da emoção, e aquela emoção que culminou com o suicídio vai ficar exacerbada. Então, é uma situação assim, de muito sofrimento, né? Há uma tendência da consciência entrar naquele monoideísmo, naquele pensamento em círculo, né? Lembrando o momento que ela promoveu o suicídio. Então, é muito, muito triste, é muito sério essa questão do pós-morte do suicida, né? Muitos ficam numa condição que a gente chama de psicótico, pós-dessomático, precisando de assistência, de ajuda, né, das consciências extrafísicas, para tentar restabelecer esse equilíbrio. Muitas vezes é promovido até uma ressoma, um renascimento, assim, rapidamente, para a pessoa sair daquele processo de sofrimento, e talvez a ressoma fosse melhor, porque o nosso corpo biológico, esse corpo denso, ele filtra um pouco essas emoções, né, dificulta um pouco. Então, muitas vezes, compulsoriamente a pessoa é encaminhada para um renascimento mais breve possível. Mas há situações e situações, né? Então, eu concordo com a Pensata, realmente é muito sério e a gente deve pensar nisso, e a família deve estar atenta, né? Se dentro do meio... nós podemos até comentar hoje aqui situações assim que já vai apontando para a pessoa que está perdendo esse senso, né, de orientação existencial, e ficar atenta e encaminhar para um tratamento, para uma solução, né? Muito bacana. Eu vejo que, só para eu fechar esse bloco, é uma questão muito de imaturidade consciencial, né? Quando a gente coloca assim que às vezes a pessoa pratica o suicídio, ela tem uma imaturidade quanto ao conhecimento da multidimensionalidade, às vezes. Ele acha que naquele momento, ao findar a sua vida humana, ele findou todos os problemas. E aí a grande surpresa, às vezes, é que isso, às vezes, ela perpetua, né? A consciência, ela é contínua. Então, às vezes, a pessoa não consegue perceber que ela tem uma imaturidade, né, em entender essas conexões, essa continuidade, né? Morte, vida, morte, vida. A pessoa só acha que só existe aquela vida. Então, na verdade, é importante a pessoa ter essa reflexão e esse entendimento, né? E aí, nesse caso agora, eu vou chamar, então, a Thaís para a gente fazer os nossos comerciais. Thaís? E você que está nos escutando, nos acompanha no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com o nosso convidado, o professor Carlos Oliveira. Eliel, é com você. Bom, vamos lá. Nós estamos voltando então para o segundo bloco, Carlos. E aí nós vamos dar continuidade que a gente fez na Pensata, a questão do suicídio, né? Que é um ato de imaturidade da consciência ao fazer ou praticar isso, né? A pessoa às vezes não tem noção da questão da multiexistencialidade, da multidimensionalidade, que é aquela coisa que tem essa continuidade, e que é muito estudado dentro hoje da conscienciologia. E aí, você poderia comentar, né, o ato do suicídio em si, do ponto de vista do paradireito nessa situação, ou até do próprio direito, desse ato, né, o ato de fazer o suicídio, né? Ao fazer a consciência fazer isso, que consequências ela pode ter quando ela comete essa situação, do ponto de vista tanto do paradireito como do direito? Ok. Então, Eliel, enquanto o direito não tem o que fazer, vamos dizer assim, a pessoa suicidou-se, né? Não pode aplicar uma multa, fazer nada, né? Porque ele é limitado, né?
Agora, do ponto de vista do para-direito, a coisa é muito séria, porque conforme o tipo de suicídio, ele vai lesar em maior ou menor gravidade esse outro veículo, que é a consciência, né, que a pessoa utiliza na sua manifestação, né? Nós chamamos de psicossoma. Conforme a forma com que ela promoveu o suicídio, isso vai, a consequência, além do extrafísico, né, que ela vai ter toda a sua manifestação alterada no extrafísico, ela vai renascer com algum tipo de problema. Imagina a pessoa que suicida aí com enforcamento, com revólver, né? Enfim, qualquer tipo, ele vai lesar alguma parte do seu psicossoma. Esse psicossoma, esse corpo, é um modelador para a próxima vida. Por isso que a gente vai entender, as pessoas nascem com surdez, com mudez, com cegueira, né? com idiotia, com série de deficiência, em função dessas alterações nesse modelador. Por isso, isso é ajustado pelas leis cósmicas, né? Então, aí nós percebemos, então, que o para-direito, ela tem um conceito, assim, muito mais abrangente, né? Uma atuação, as leis funcionam, vamos dizer assim, de forma multiexistencial, enquanto o direito é só nessa dimensão, né? Aqui no processo aqui da Terra, enfim. Então, não há como burlar as leis estabelecidas no para-direito, porque são leis eternas, imutáveis, né? E estão funcionando a todo momento. Então, eu vejo assim eu tive um amigo que tinha um processo de esquizofrenia, ele já dessomou, e eu conhecia a psiquiatra que tratava dele, e eu queria na época eu achava que era problema espiritual, né? Eu não conhecia Conscienciologia ainda, né? E ela me falava que era problema de uma desordem no cérebro dele, né? Que ele tinha que ser medicado, e ela fazia. Mas nós entendemos hoje que isso não é por acaso, né? Aquele processo, as doenças, de uma forma geral, são alterações nesse veículo, né? E não há como, vamos dizer assim, a pessoa tentar não acontecer, né? Vamos dizer assim, não ocorrer essas alterações. O que você está colocando aí, pelo que eu pude entender, levando um pouco do para-direito, é a questão da lei de causa e efeito, né? Então, quando você acaba tendo uma atitude imatura dessa, ela vai ter consequências. Então, a lei de causa e efeito é justamente isso. Então, por exemplo, posso vir numa próxima vida com uma dificuldade física devido aos meus ações, né? Consequências do que eu fiz, talvez, no passado. Está colocando isso como uma hipótese que isso pode vir a acontecer. Perfeito. Eu queria acrescentar, Eliel, uma outra questão, que muitas vezes a gente fala no suicídio como fosse aquele ato brusco que a pessoa dessomou em seguida que ele cometeu, tipo assim, se enforcou, foi ali naquele momento. Mas nós temos que entender que há muitos suicidas que não é assim de forma abrupta. É o caso, por exemplo, do indivíduo que entra para o campo da droga, do alcoolismo, do tabagismo, né? Isso também é suicídio, é um suicídio lento, que ele também está abreviando aquela condição de vitalidade que ele teria com uma vida mais longa, né? Então, qualquer abreviação nesse sentido também é considerado suicídio. Em tese, em vez da pessoa ganhar uma vida, ela tira um dia, né? É um dia a mais, não, é um dia a menos. Então, se eu tenho vício de alguma coisa, eu vou perdendo dias conforme eu vou vivendo, né? É engraçado a gente ter esse raciocínio assim. Carlos, eu queria que você pudesse comentar assim, as taxas de suicídio, elas são altas, principalmente entre os jovens, né?
E aí, realmente, às vezes falta, né? Às vezes, uma indicação de resgatar essa valorização pela vida. Como que você vê isso, né? Os índices altos de suicídio, principalmente em jovens, e como que a gente pode resgatar essa valorização da vida? Perfeito. Olha, Eliel, é impressionante os números de suicídio no Brasil e no mundo. Passa de 10 mil, chega a 12 mil, vem crescendo ano após ano o número de suicídio em jovens, né? No Brasil e no mundo. E mais interessante é que ocorre em todas as classes sociais, em diversas profissões, diversas etnias. É um fenômeno assim sociológico que vale a pena ser estudado para a gente compreender por que que a consciência, né, a pessoa perde a desesperança pela vida, né? Quais são os motivos, né? Então, eu penso, já, até falando já no meu artigo, a importância da sociedade de uma forma geral, as políticas públicas, né? E vários profissionais se interessarem em estudar o assunto. Com relação aos jovens, que é uma coisa que eu me interesso bastante, até porque eu tenho filho jovem, né? Eu tenho 3 filhos que são jovens, né? O mais velho tem 35, a mais nova tem 29, né? Então, eu penso que hoje nós estamos num momento, é interessante esse paradoxo do momento, a gente tem muita informação e essas informações não estão sendo valorizadas. Então, há um excesso, né, de estímulo, principalmente nas mídias, né? Hoje celular, computador, né? O que dispersam esses jovens, né? E o jovem, muitas vezes, ele não identifica com clareza o que ele está sentindo, o problema que ele tem, e ele não compartilha com os familiares, com os colegas, então ele vai avolumando aquela problemática íntima, né? E se fechando dentro dele, né? E isso dificulta, né, qualquer ação que você possa para ajudar a pessoa. Ele assimila muitas energias, a gente sabe que numa determinada fase da vida a gente traz muito o porão, nós chamamos de porão consciencial, né, aquelas imaturidades que a gente tinha no passado e a gente traz para a vida presente, né? E aquilo que a gente falou, você traz também a sua paragenética, a sua genética dessa que você vem construindo com esse veículo, né? Então, a grande preocupação é o indivíduo se tornar um suicida contumaz, sabe? Ele suicida numa vida, na outra ele retorna e ele repete aquele comportamento e aí vai ficando cada vez mais difícil, né? Corrigir essa problemática. Carlos, tem uma coisa que ficou aqui, né, uma pulga atrás da minha orelha. Tá. Eu gostaria que você pudesse correlacionar, porque uma coisa que me chamou a atenção é o suicídio e o egoísmo. Porque, veja só, quando eu tiro a minha vida, às vezes eu não penso nas pessoas que ficam, né? E aí, às vezes apresenta muito egoísmo nesse sentido. O que você acha disso? O que você pensa disso, né? O ato do suicídio ser um ato egóico. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que é o absurdo do egoísmo. A pessoa sentir que todo o problema do mundo é só ela que tem, né? Inclusive, uma das terapêuticas, né, para as pessoas que têm ideia suicida, é dar ideia para ela pensar nos outros, fazer algum trabalho voluntário que ajude outras pessoas, porque ela precisa sair um pouco de si e olhar para a humanidade, olhar para as pessoas que têm muito mais problemas do que o dela. Então, eu concordo, realmente o suicídio é um mecanismo egocêntrico de alto nível, digamos assim. Porque às vezes a pessoa se perde nesse processo, né? Sim. Como se nas terapias é muito comum a troca de experiência justamente para as pessoas perceber que não é só ela que sofre daquele jeito. Não estou minimizando o sofrimento das pessoas, tá? As pessoas realmente sofrem. Porém, quando se compartilha com outras consciências que têm o mesmo problema, isso desdramatiza a situação.
Então, veja, não só eu só tenho isso, outras pessoas também têm. E às vezes a pessoa pode até passar um exemplo de superação, né, nesse aspecto. Em nenhum momento a gente pode aqui desvalorizar o sofrimento da pessoa, porque é realmente um sofrimento para ela. Porém, ela precisa desse compartilhamento com os outros para poder o quê? Perceber que a vida não gira em torno do seu umbigo, né? O umbigo é aquilo que fica dentro do próprio ego, da própria questão dela. E aí, Carlos, eu vou então caminhar então para a nossa segunda pensata nesse bloco, e aí eu quero que você comente sobre essa pensata, tá? Então, a epígrafe é solidão, tá? Lex de Orto Pensata, volume 2, página 1557. Ela diz o seguinte: a solidão é porta larga aberta para a depressão e o suicídio. Você poderia comentar? Sim. A solidão já é um mecanismo da pessoa se fechar para o mundo exterior, né? Ela fica remoendo aquela condição negativa e ela se fecha e aquilo vai se avolumando dentro dela, né? Muitas vezes tem assédio que essa ingerência, vamos dizer assim, de consciência extrafísica, porque quando nós emitimos nosso pensamento, sentimento e energia, em conscienciologia a gente chama de pensene, pelas leis também da afinidade, a gente se conecta, né, com consciência nesse padrão, né, vibratório, vamos dizer assim, de frequência, né? Então, a gente vai sofrer esse assédio, que nós chamamos de interconsciencial, e isso vai ajudar na nossa baixa autoestima, vai encaminhar para uma crise existencial, porque aquela consciência que está nos influindo, ela também está naquele mesmo padrão. Aí a depressão é uma consequência disso, né? E muitas vezes a pessoa entra com uma dependência de droga, né? E entra naquele quadro de desesperança, né? Então, de fato, tudo conflui para esse mecanismo, né, depressivo. E a gente sabe que a depressão, por isso que o bipolar, aquela pessoa que tem altos e baixos, o suicídio acontece quando ela está naquela parte mais negativa, mais depressiva. E é muito comum a decorrência do suicídio com base na depressão. Carlos, uma coisa que ficou assim na minha cabeça, só para você poder me ajudar. A ideia que me surgiu que, às vezes, a solidão, às vezes, pode estar vinculada a uma certa desistência, né? Por exemplo, chega um processo de depressão, há uma desistência da vida, há uma desistência das coisas. A vida, para mim, não tem interesse mais. Você acha que isso contribui para o suicídio e para a questão da solidão? Contribui, de fato é isso que ocorre, a pessoa perde a capacidade de perceber os traços positivos que ela tem, ela perde a capacidade de enxergar que ela é capaz de superar aquilo, na verdade ela se entrega, né, para o problema. Então é exatamente isso que ocorre, né, a situação de perda na sua capacidade de sair daquela situação. E nós sabemos que a consciência é que tem esse poder, né? A gente sempre fala em conscienciologia que a gente não tem como mudar as pessoas, né? Porque cada um tem a sua vontade, a sua volição, e ela que tem que fazer o movimento, né, em prol da sua evolução. Porque apesar de a gente estar sempre em grupo, né, na família, na sociedade, no ambiente de trabalho,
o processo evolutivo é individual, né? Cada um tem que fazer o seu esforço próprio. É lógico, você pode pedir ajuda para o seu pai, para sua mãe, para o irmão, para um amigo, para um terapeuta, mas quem vai fazer a autocura é justamente a consciência através dos seus mecanismos próprios, né, de autoenfrentamento. Aí vem questões que nós trazemos na Conscienciologia da autopesquisa, do autoenfrentamento, né, do você diagnosticar aquela condição que você está passando, né. E é lógico, no momento em que a pessoa está muito fragilizada do ponto de vista psicológico, ela vai precisar de ajuda, e a ajuda sempre é bem-vinda. Aliás, as pessoas que têm dificuldade de aceitar ajuda, essas são as pessoas mais difíceis, né? Porque ela já não aceita, aí vem aquela questão egóica também, orgulho, né? Ela não se submete a uma ajuda de outra pessoa. E essas são as mais difíceis, Léo. Não, bacana. Acho interessante esse entendimento, porque realmente, né, para que a coisa aconteça, você tem que dar o primeiro passo, que é permitir até ser ajudado. Tem pessoas que têm dificuldade de dar esse primeiro passo, e esse é um passo que não depende dos outros, depende de você. O pedido, ele parte de você e não do outro. Então, nós vamos chamar então os comerciais, Thaís? Vamos fazer uma pequena pausa para os comerciais, e você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, dando prosseguimento ao bate-papo com o nosso convidado, professor Carlos Oliveira. Eliel? Bom, vamos lá, né, Carlos? Esse é o nosso último bloco, infelizmente, né? Estamos terminando o nosso programa. E aí, na verdade, a gente vai entrar nesse bloco falando, Carlos, sobre uma campanha que existe, né, na vida intrafísica, chamada Setembro Amarelo. E isso tem a ver com um processo, né, da questão do suicídio. Então, existe uma série de situações dentro disso. E isso é uma campanha que existe aqui na vida intrafísica, né? Mas ela pode ter repercussões, isso, em várias dimensões, né? E atitudes também antissomáticas das pessoas. Você poderia comentar sobre isso e o que isso aí pode estar interferindo extrafisicamente, intrafisicamente, a partir dessas campanhas? Ou seja, que tipo de assistência a gente pode fazer com esse tipo de campanha? Perfeito. Então, o dia 10 de setembro se comemora o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E aqui no Brasil, a partir de 2015, foi estabelecida essa campanha do Setembro Amarelo, justamente, Eliel, para se conversar, para se avançar, para se pesquisar essas questões relacionadas ao suicídio, né? Porque já que é um problema que premente aí, está na sociedade, todo mundo está percebendo, tem que se fazer alguma coisa. O paradoxo é que o assunto, alguns estudiosos acham que você também não deve trazer muito a público, porque aquilo você poderia até estabelecer algum interesse, né, pela pessoa negativamente, né? Mas a verdade é que tem que se estudar, compreender mais sobre essa postura, né? Nós sabemos que a decisão pelo suicídio é uma coisa própria da consciência que está num processo de fragilidade, né? Psíquico, né? Social, algum problema ela tem. Por isso que eu vejo assim que mais pessoas têm que aprofundar nessa questão para tentar diminuir esses índices, né? E muitas vezes isso tem a ver com esse abertismo, né? Conversar sobre o assunto de forma desdramatizada, né? Acolher principalmente os jovens, né? Muitas vezes tem questões relativas à sexualidade,
né? E muitas vezes ele não encontra na família oportunidade para falar, muitas vezes a própria família, que é aquela coisa dos grupos afins, não tem condição de ajudar da melhor forma, né? Às vezes nem percebe, né? E a gente sabe que tem que existir uma franqueza, uma conversa, né? Esclarecendo, né, sobre isso. E às vezes a pessoa também, os familiares, não têm essa condição, né, essa cognição para ajudar, né? E a escola também não, a escola não está preparada para esse tipo de problema, né? E eu vejo assim que a gente teria que mostrar. Eu tenho uma sobrinha que está num processo depressivo muito sério. O que acontece? A minha irmã fala para mim que ela se fecha no quarto e não sai nem para se alimentar. Então, é difícil, né? Muitas vezes você realmente precisa, com a anuência da pessoa, encaminhar para um profissional, né? Quando você vê que você não tem a condição necessária para ajudar aquela pessoa, né? E tem tanta coisa boa na vida, né? Para fazer, a pessoa pode ir para um esporte, pode ir para a arte, né? Tem música, tem dança, tem muita coisa que a pessoa poderia fazer, né? Escrever, enfim. Mas você tem que, eu sempre falo, a gente tem que encontrar um fixador, alguma coisa que desperta a pessoa para o interesse pela vida, né? Porque ela entra naquele quadro de só afunilar, só pensar negativamente, é lógico que aquilo vai se avolumando e pode combinar mesmo com a depressão. E a depressão, o suicídio é um passo, né? A gente sabe que tem tudo a ver, né? São sintomas, né, bem correlacionados, né? Depressão e suicídio. Agora, uma coisa que eu acho que é importante que você trouxe, Carlos, que eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Em termos de conscienciologia, em termos de uma visão mais conscienciológica, a questão da assistência e a questão da rede de apoio, né? O quanto que nós podemos ser uma rede de apoio uns dos outros. Porque quando a pessoa se isola dentro desse contexto, ela se torna uma ilha, né? Só ela naquele processo, isso intensifica os problemas pessoais. Então, a gente tem uma rede de apoio nesse sentido, e dentro da consciologia a gente coloca isso como as relações interassistenciais, né? Interassistenciais, a assistência é de mão dupla, né? Você faz assistência e você também recebe assistência nesse momento. Então, isso torna, né, um convívio mais saudável. Então, quando a gente não tem isso, essa rede de apoio, a tendência nossa é justamente ter problemas. A gente vai ficar ilhado dentro de um problema que cada vez fica maior, a ponto da pessoa perder o interesse pela vida. Eu acho que, realmente, a gente construir isso no nosso dia a dia, para a gente poder trabalhar essas questões, elas são extremamente importantes no nosso dia a dia. E o Paradireito tem uma importância grande nisso, para que possa fazer com que as pessoas tenham, porque uma das definições de Paradireito chama-se mega-fraternidade. Paradireito é mega-fraternidade. E essa mega-fraternidade é justamente ser essa rede de apoio uns com os outros. E aí, Carlos, eu queria que você comentasse, então, a gente trazendo agora para um aspecto mais positivo, dentro desse contexto do suicídio, né? Qual que é o papel da família e da convivialidade sadia no combate a essa situação? Ok. Então, nós percebemos que a convivialidade sadia, ela é o caminho para a pessoa estar de bem com a vida, assim, né? Agora, na convivialidade doentia, aí que está o ponto. Se dentro do membro ali daquela família, uma família nuclear, em que ali tem um filho, uma filha que está apresentando algum distúrbio, se ela começar a observar a pessoa, se ela apresenta mais característica de carência, de dissimulação, né, de alienação,
aquela pessoa mais reprimida, mais fechada, sabe aquela pessoa que não conta coisa para as outras, para a mãe, para o pai, ela está sempre dissimulando, ela apresenta aqueles quadros sempre de pessimismo, você percebe que ela é egoísta. Então, a família atenta vai perceber, né, e tentar antecipar, digamos assim, um aprofundamento nesse quadro, né? Isso, eu queria colocar, você comentar, né, o papel da família e a convivencialidade sadia nessa situação. Então, como que isso vai contribuir positivamente a pessoa não chegar num processo desse, de depressão, de suicídio. Então, aí você falar do papel, né? Como o papel da família e da conversa sadia vai ajudar a pessoa a não cair nisso. A gente sempre fala em conscienciologia do acolhimento, do esclarecimento, né, e do encaminhamento. Então, a primeira parte, né, da solução desse problema é acolher a pessoa, né? Não comparar o problema dela com o outro, não fazer nenhuma crítica, né? E simplesmente tentar fazer aquela ausculta fraterna, né? Que hoje está muito difícil na sociedade. As pessoas querem falar, mas não querem escutar, não querem ouvir, né? E se a pessoa conseguir ouvir o outro falar, aquele que está com problema, metade da sua dificuldade já começa a ser resolvida, né? Porque, na verdade, é uma energia represada, né? Que é a nossa pensenidade. Pensamento, sentimento e energia, os pensênios, eles estão sempre coesos, né? Entre si. Quer dizer, à medida que a pessoa se abre, começa a falar, contar seu problema, a solução já está iniciando, né? Então, e muitas vezes, o encaminhamento é para um profissional da área, né? Às vezes é o psiquiatra, é o psicólogo, né? É a consciência-terapia que nós temos hoje na Conscienciologia, né? Então, há muitas vezes uma terapia ocupacional, né, Eliel? Quer dizer, tem uma ferramenta hoje disponível, né, dentro das terapêuticas para você encaminhar a pessoa e ajudá-la, né, a superar, né? Isso é bacana, a gente ter recursos, né? É claro que a pessoa também tem que se disponibilizar para isso, né? Querer fazer isso, porque é uma escolha dela, né? Dela buscar ajuda, porque às vezes a pessoa não entra, né, nesse processo. Agora, uma coisa que eu gostaria de você poder esclarecer, que isso me gerou um pouco de situação, que a gente coloca assim, muitas vezes, a pessoa está deprimida, a pessoa tem a situação deprimida, mas às vezes existe hipótese, por exemplo, extrafísico, que deixa a pessoa perturbada naquele aspecto. Como que você vê a atuação extrafísica, às vezes de consciências, né, consciências que estão dessomadas, na interferência dessa consciência, desse nível de depressão? Você acha que há uma relação nisso? Como que a gente pode desfazer isso? Então, Eliel, isso aí é o que ocorre, é essa lei das afinidades pensênicas, né? E muitas vezes tem, lógico, o processo de traumas de vidas passadas, né? Que a pessoa repete nessa vida algum comportamento. Então, dentro dessas leis que regem o cosmos, tudo tem a ver com a forma como a gente penseniza, né? E você realmente vai ter influências negativas e positivas também. Só que quando a pessoa entra naquela faixa de frequência dentro da pensenidade mais entrópica, mais doentia, ela vai atrair consciência extrafísica, naquele mesmo padrão dela, que vai, vamos dizer assim, exacerbar o seu processo, né? Então, tem tudo a ver mesmo, essas leis das afinidades, né, pensênicas, né, que é uma lei cósmica, está aí e é estudada aí também pelo paradireito, né? Nós temos as companhias que a gente quer, tanto no intrafísico como extrafisicamente, né? E as influências são inevitáveis, digamos assim, né? Bacana, legal.
É isso mesmo. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que a multidimensionalidade, querendo você ver ou não, mas ela existe e ela está aí, né? Eu posso até não perceber as minhas interações extrafísicas, mas isso é um fato, né? Para quem tem a percepção desses fatos, você acaba, às vezes, ao não perceber, não levando em consideração. E isso pode ter uma influência. E aí, Perfeito. Carlos, nós estamos aqui no último módulo, né? Então, eu vou falar para você, então, a ortopensata, do nosso último bloco. Aí você faz o comentário da ortopensata e logo em seguida você pode despedir, né, do nosso público, despedir do programa, tá bom? Eu vou falar primeiro, a última pensata é autodespriorização, essa é a epígrafe, né? Lex de Ortopensata, volume 1, página 186. Ela fala o seguinte: refletindo sobre as potencialidades da natureza e da vida humana, concluímos racionalmente, a partir dos fatos, que todo suicídio é devido à autodespriorização evolutiva. Você poderia comentar? Pois não. Então, o suicídio, de fato, é uma perda desse senso. Eu acho que dá frente analogia com o artigo, né? É a perda desse senso de orientação. Você prioriza a sua vida, não dá sentido para ela, né? E você precisa, né? Até porque nós vamos evoluir aí para sempre, não sabemos onde vai parar esse processo evolutivo, nós temos que resgatar esse sentido de priorização, né? E eu penso, Eliel, que aí vem a proposta da conscienciologia, a autopesquisa, a projetabilidade lúcida para a pessoa sair do corpo com lucidez e ver que tem uma realidade bem complexa, né, que muda a vida, tem muita coisa para a gente avançar, né, que você tem mais de um veículo, que você, lesando esse veículo através do suicídio, você vai comprometer as suas vidas futuras. Então, esse entendimento é fundamental. Então, a gente sempre diz, né, que a projeção consciente é a parte prática de todo esse arcabouço, né, de conceitos, né, trazido pela essa ciência da consciência. Então, eu convido as pessoas a estudar mais. É lógico, um bate-papo assim de 1 hora é pouco, né, e tem muita coisa para se falar, mas eu deixo aqui o meu recado, né, para que vocês se interessem por esse assunto e entrem nesse campo que nós chamamos da interassistência, né? Procure ajudar outras pessoas e, ajudando outras pessoas, a gente sai um pouco de si e aí a gente começa a perceber que a evolução é um trabalho conjunto, né? E que todos nós estamos num processo evolutivo, né? E agora eu me despeço aí desejando a todos aí conhecimento, estudar, e não tem outro caminho, né? O conhecimento é tudo, né? É estudo. Bom, Carlos, obrigado pela sua presença, pelo seu Labicom, né, pela sua vivência e experiência, pelo seu foco de visão. Eu acho que o programa do Paradireito tem esse objetivo, de a gente trazer várias lentes, né, vários olhares diferentes, correlacionando com a paradireitologia, mas pessoas olhando de forma diferente. Então, você traz essa vertente, e eu queria agradecer muito a sua presença por causa disso, agradecer também aos ouvintes que estão aqui. E aí, então, agora eu passo, então, para a Thaís, para fazer o nosso fechamento. Chegamos, então, ao final do programa. Eu, Thaís Oliveira, e o professor Eliel Queiroz agradecemos a presença do professor Carlos Oliveira. Aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a participação, também queremos convidá-los para, na próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia, lembrando que o Paradireito é para todos.